Nós começamos aqui o quinto encontro, aleluia, do curso Eclésia, ou o discipulado, que tem por título Sou um discípulo? É uma pergunta, sou um discípulo? Aí aqui no início, aleluia, de start, aleluia, já tem também outra pergunta no quadradinho, aleluia, laranja, que vocês que estão com a apostila, vocês podem ler, e já tem outra pergunta que nos diz: quais são as características de um discípulo de Jesus? Glória a Deus. Então já fica para a nossa meditação. Quais são as características de um discípulo, de um verdadeiro discípulo de Jesus? Aí tem uma seta que joga para outro texto, que tem ali como se fosse, aleluia, um símbolo de uma localização, que é o texto-chave aonde nós iniciamos. Pedro, ao tentar desviar Jesus da cruz e ao negá-lo por 3 vezes, não foi excluído do grupo. Jesus observou os sinais do arrependimento. Lucas, capítulo 22, verso 62. Se alguém puder abrir, amém? Lucas 22, verso 62. E as verdadeiras intenções do seu coração. João capítulo 21, verso 15. Após 50 dias, aproximadamente, Pedro foi usado poderosamente por Deus, pregando um grande sermão. Glória a Deus. O que dá nos entender nesse texto que já inicia para nós? Dizendo que Pedro, ao tentar desviar Jesus da cruz e ao negá-la por 3 vezes, não foi excluído do grupo. Só que Jesus observou os sinais do arrependimento e as verdadeiras intenções do coração. Aleluia! Porque Pedro, após negar a Jesus 3 vezes, ele chorou. E ao negar, isso não incluiu Pedro fora do grupo que Jesus Cristo montara. Aleluia. Jesus, ele observou os sinais do arrependimento. Lucas capítulo 22, verso 62. Alguém abriu? Alguém pode fazer essa leitura? Glória a Deus. Alguém, aleluia. É Lucas 22, né? Verso 62. Então, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Só até aí, né? O irmão que sabe. Não, eu não... É só aqui mesmo. É o 2, só tá no 2. 62. Ah, tá. Amém. A irmã gostaria de deixar algo para meditação? Que foi assim, né? Pedro, ele andava ali com os discípulos, né? Com Jesus. Ia caminhando. Então, como o povo estava revoltado, ali com aquele povo que estava seguindo Jesus, aí eles foram a caminho e viu Pedro, né? Aí Pedro começou a negar, dizendo que não conhece, né? Não conhecia Jesus, que não estava no meio deles. Porém, Pedro negou, né? Que nem, eu não sei se pode, né? Porque aí que eu sei que eu entendo lá no versículo 57, né? Porém, Pedro havia negado ele, dizendo, não os conheço, porque ele não conhecia Jesus, dizia que não conhecia. Aí passou outro, né? E vendo, também deles, perguntou o homem,
se ele estava com Jesus, se era um daqueles discípulos que estava com Jesus. Ele foi e negou. Ele disse que não. Aí, passando, um homem disse que viu que ele estava ali, que ele era um dos galileus, que estava com Jesus. Porém, Pedro estava com aqueles que estavam com Jesus, né? Estava com eles, acompanhando Jesus. Por que Pedro negou? Por medo, porque que eles estavam atrás de Jesus, estavam atrás daquele povo, né? Correndo atrás dele. Pedro temeu. Então, ele negou Jesus, que não conhecia nenhum dos que estava com ele, com medo, né? Ele se acovardou, né? Porque antes ele tinha falado que não negava Jesus. Ele falava, Senhor Jesus, eu não te nego, Senhor, né? Que amava Jesus. Mas nessa hora, Pedro se acovardou, ele negou o mestre. É isso. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Não foi excluído do grupo. Jesus observou sinais do arrependimento. Após Pedro ter chorado e se arrependido amargamente. E as verdadeiras intenções do coração. João capítulo 21, verso 15. Alguém pode fazer essa leitura para nós prosseguir? Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. João capítulo 21, verso 15. Santo Deus. Glória a Jesus. Alguém achou? Santo Deus. Aleluia. Ninguém achou? Glória a Deus. Pode continuar. João 21, 15. Faça a leitura para nós, irmã, por favor. Depois de terem jantado, disse Jesus: Simão e Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacentai as minhas ovelhas. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui que o texto diz que Pedro ele tentou desviar Jesus da cruz. Há uma passagem que Pedro, quando soube que Jesus estava se conduzindo à cruz, Pedro tentou interromper Jesus para não ir até a cruz. Mas quando Jesus falou: Pedro, sai fora, Pedro. Sai fora. É necessário que eu me entregue. Aleluia, está repreendido. Aleluia, saia do meio dos meus caminhos. Aleluia, não é mister que aconteça isso. Eu não vou desviar do meu foco. Eu não vou desviar, aleluia, da obra missionária que o Pai me enviou. Ou seja, Jesus, ele deu a sua característica de um verdadeiro discípulo de Deus. Ele estava seguindo a Deus, estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo com o propósito, cumprindo com o chamado, cumprindo com a obra missionária que o Pai tinha com ele, de modo que Pedro tentou desviar da cruz, mas Jesus falou: não, eu não vou desviar o meu foco, o meu caminho é a cruz. O meu caminho é ser apedrejado, o meu caminho é ser enganado, o meu caminho é ser cuspido, é ser traído, é ser açoitado, é ser caluniado, é ser zombado, aleluia, é ser trocado, aleluia, é ser deixado para trás. Eu tenho que passar por esse caminho. E diz que após 50 dias, desses 2 períodos, aleluia, aproximadamente, Pedro foi usado poderosamente por Deus, pregando um grande sermão.
Eu vou discorrer aqui os demais textos, glória a Deus, para a gente entender melhor, né? Nós estamos aqui na apostila, glória a Deus. Nós estamos nessa apostila aqui, o qual nós estávamos aqui, daqui nós viemos para cá, agora nós vamos entrar aqui. Glória a Deus, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro parágrafo. Como saber se você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Essa é uma pergunta interessante, que muitas das vezes é mal respondida. O texto de Mateus 7, 21 nos apresenta uma incrível verdade. Para fazer a vontade de Deus significa ter o caráter de Cristo. João capítulo 6, versículo 38. Ou seja, é obediente. Para Deus o nosso caráter é mais importante do que nossas habilidades. O caráter deve ser moldado e regenerado pelo Espírito Santo. Os frutos são as pistas para identificarmos os verdadeiros discípulos de Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, a vida cristã é uma vida frutífera. Gálatas capítulo 5, verso do 22 ao 23. Não são frutos de ativismo ou cargos, mas ações morais e práticas transformadas. Glória a Deus. Se alguém puder abrir em Mateus 7, 21. Amém? Como saber se você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Essa é uma pergunta interessante, que muitas das vezes é mal respondida. O texto de Mateus 7, 21 nos apresenta uma incrível verdade. Alguém conseguiu abrir aí para fazer a leitura? Glória a Deus. Se puder, já pode fazer a leitura. Glória a Jesus. Poderoso Deus. Aleluia. Que viemos ser breve, amém, irmãos, por causa do horário. Santo Deus. Glória a Jesus querido. Amém. Mateus 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Irmãos, então aqui está dizendo, como saber se você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Essa é uma pergunta interessante, porque muitas das vezes ela é mal respondida. Quer ver uma coisa? Ser discípulo é muito além de estar louvando, de estar pregando, de estar batendo palma no culto, de estar indo todos os dias para a igreja. Ser discípulo é muito mais além. Como nós disse as aulas anteriores, ser um discípulo tem que estar disposto a morrer por o mundo, a morrer para si mesmo e a entregar tudo para Deus. Ou seja, como o texto apresentado, nem todos que dizem Senhor, Senhor, aleluia. Tem gente que vai ao culto e ela já acha que é um discípulo, ou já acha que é salvo. Tem gente que prega a palavra, sobe no púlpito, aleluia, tem eloquência em suas palavras, prega, tem ativismo, mas isso não significa que essa pessoa é um discípulo e muito menos que essa pessoa é uma salva no reino de Deus. Glória a Deus. Abaixo vai estar escrito assim: fazer a vontade de Deus significa ter o caráter de Cristo. João 6,38. Ou seja, é obediente. Porque Cristo, o que ele fez?
todo momento ele foi obediente ao propósito que o Pai entregou a ele, no que o Pai confiou a ele. Jesus, ele não veio para fazer a tua vontade. Lembra Satanás tentando Jesus no deserto? Ei, tu não é o filho do homem? Tu não é o filho de Deus? Tu não está com fome? Manda que essas pedras tornem pães. Jesus poderia falar, é mesmo, né? Eu sou filho do homem e eu sou o próprio Deus. Então custa nada eu criar essas pedras em pão e mostrar para ele que eu tudo posso. Mas Jesus, ele não veio para fazer a tua vontade. Ele veio para cumprir a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Foi obediente. Aleluia. Alguém pode ler João 6,38 rapidamente? João 6,38. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meu Deus. Amém. Então, irmãos, fazer a vontade de Deus significa ter o caráter de Cristo. Significa ser semelhante à pessoa de Cristo, que desceu do seu trono real, se fez humano, se fez um de nós, se fez pecador, não para cumprir a sua vontade, mas para cumprir a vontade de Deus. Ou seja, ter o caráter de Jesus Cristo é a gente refletir em nossas pessoas a pessoa de Jesus. É a gente refletir em nós, as pessoas veem em nós a pessoa de Jesus Cristo. Aquela pessoa que quando injuriavam, ele não injuriou. Que quando apedrejava, ele não amaldiçoou. Que quando queria o mal, que quando zombavam, ele não irou, ele não desejou mal. Então fazer a vontade de Deus significa ter o caráter de Jesus, ou seja, é uma pessoa obediente. Para Deus, nosso caráter é mais importante do que nossas habilidades. Quer ver uma coisa? Tem gente que por profetizar, ou falar em mistério, ou rodar nos cultos, lutar capoeira, lutar jiu-jitsu, fazer artes marciais dentro do culto, agarrar na coluna de cabeça para baixo, plantar bananeira. Essa pessoa, ela acha que isso é o ato mais importante. Não, irmãos. O que mais importa é o nosso caráter. É o nosso caráter. De a gente fazer conforme Cristo quer que nós façamos, de nós realizar conforme as obras, conforme Cristo realizou, de nós ser semelhantemente a pessoa de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Então isso é mais importante do que as nossas habilidades. Eu tenho a habilidade de ganhar alma, mas o caráter é mais importante. Eu tenho a habilidade de pregar, mas o caráter é mais importante. Eu tenho a habilidade de evangelizar, mas o caráter é mais importante. Eu tenho a habilidade de profetizar, mas o caráter é mais importante. Eu tenho a habilidade de tocar, aleluia, os instrumentos, mas o caráter é mais importante. Eu tenho a habilidade, aleluia, de expulsar os demônios, mas o caráter é mais, aleluia. É por isso que muitos chegarão diante do trono de Deus e falando: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos pessoa, em teu nome nós falamos outras línguas. E Deus falará para essas pessoas que não teve o caráter de Jesus Cristo. Elas ouvirão: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. O caráter deve ser moldado e regenerado pelo Espírito Santo.
Entenda uma coisa: o caráter, para nós ter um caráter semelhante ao de Jesus, é algo que não vem da nossa natureza, mas deve ser moldado e regenerado pelo Espírito Santo. Sabe o que isso diz? Eu, você, nós, da nossa natureza, não teremos a chance de sermos moldados, de sermos regenerados segundo a vontade de Deus. E como que eu posso fazer? Ei, dê lugar para o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque o caráter, teu caráter de Jesus Cristo. Talvez assim nós receberemos do Pai aquilo que Ele também nos entregou. Oh, maravilha! Os frutos são as pistas para identificarmos os verdadeiros discípulos de Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, a vida cristã é uma vida frutífera. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23, alguém abra aí. Não são frutos de ativismo ou cargos, mas ações morais e práticas transformadas. Glória a Deus. Alguém encontrou essa palavra de Deus? Gálatas 5, verso 22 ao 23. Amém. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Irmão, pode deixar um pequeno comentário, amém? Amém. No versículo 22 fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, mas e contra essas coisas não há lei. No versículo 23. E essa palavra diz sobre que o Senhor, né, Ele é paz, amor, gozo, benignidade. E tudo que está escrito aqui nessa passagem, se não houver paz, amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, principal, que é a fé, mansidão e temperança, essas coisas não há lei. Então eu creio que essa palavra é muito fácil, né? Porque requer muito fruto. Então tem que ser mansidão, paz e tudo, né? Como tratar com as pessoas, com paz, não é generalizando alguns, né? Porque tem pessoas que são crentes, que descrentes, mas não administram. Como uma pessoa, tipo, um exemplo, a pessoa está lá precisando de ajuda ou precisando de algum conforto, a pessoa não tem amor ao próximo, não tem Deus, paz, não tem esperança, temperança, fala com a ignorância com a pessoa. Então, que nós possamos, e essa palavra fala cada um, né? Que nessa palavra fala que a gente devemos ter amor, gozo e paz, e benignidade e temperança, porque essas coisas não há, não houver paz, o que está escrito disso, amém? Amém. Eu começo a entender aqui também que diz: os frutos são as pistas para identificarmos os verdadeiros discípulos de Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, a vida cristã é uma vida frutífera. E não são frutos de ativismo ou cargos, mas ações morais e práticas transformadas. Quer ver uma coisa? Aqui está falando sobre a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus Espírito Santo. Os frutos são as pistas para identificarmos os verdadeiros discípulos, ou seja, a vida cristã é uma vida frutífera.
Uma vez que nós temos o Espírito Santo como o nosso auxiliador, como o nosso companheiro, como nosso guia, é certo, a nossa vida será uma vida de frutos. Nós teremos paz, nós teremos amor, nós teremos temperança, nós teremos, aleluia, aleluia, longanimidade, seremos misericordiosos. E essas são as características da pessoa de Jesus. Essas são as características da pessoa de Deus. Que nós do nosso natural, nós não podemos obter estes frutos. E a vida cristã, aleluia, é uma vida frutífera. E não são frutos de ativismo ou de cargos. Eu estou crescendo, eu estou passando de um cargo para o outro, eu estou tendo várias agendas, e posta lá diversas agendas, diversos convites. Não. Aqui está falando de algo que vai além de pregar a palavra. É algo que são frutos gerados pelo Espírito Santo dentro da nossa vida. E é algo que traz uma verdadeira transformação para nos mostrar, para nos identificar se verdadeiramente somos um verdadeiro discípulo de Jesus. Aleluia. Então não são fruto de ativismo ou cargos. Não são multiplicações. Eu estou pregando na sexta, na quarta, na quinta, na quarta, no sábado, no domingo. Não é essa multiplicação. Não são esses frutos. São os frutos daquilo que mais importa sobre o caráter moral. Aleluia. Sobre a fé moral, sobre a fé cristã, sobre a pessoa de Jesus. Vamos passar para o segundo parágrafo. Glória a Deus. E os irmãos me ajudam, irmãos. Abram a boca, aleluia, para dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Porque nós aprendemos mais quando alguém comenta. Só eu trazendo uma meditação, aleluia, Deus até fala. Mas é necessário que alguém dê um ponto de vista que não é igual ao meu, para que nós podemos amplificar o nosso entendimento sobre o texto apresentado. Segundo parágrafo. Para essa autoavaliação, podemos destacar que a principal característica é o arrependimento, que segundo a Bíblia é a atitude de mudar de direção e caminhar para o lado oposto. Sendo assim, é necessário virar-se, dar as costas a toda maneira como vivemos e pensamos anteriormente. Zaqueu se arrependeu. Virou-se de uma vida de acúmulo de riqueza para uma vida de partilha, demonstrando assim que estava caminhando para uma direção oposta, assim que conheceu a Jesus. E você, tem virado as costas para as práticas e costumes anteriores? Aqui já está apertando mais. Para essa autoavaliação, podemos destacar que a principal característica é o arrependimento, que segundo a Bíblia é a atitude de mudar de direção e caminhar para o lado oposto. Ou seja, para sermos um discípulo de Jesus, para sermos seguidores de Jesus, nós não podemos seguir a Jesus de qualquer forma. Eu vou trazer exemplos. A Bíblia diz sobre uma passagem de um jovem rico, que ele mesmo chegou até Jesus, querendo saber o que devia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, já mestre, no assunto, Jesus tocou no ponto da sua fraqueza. Jesus, ele tocou no ponto qual ele estava preso. Falou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás o que é do teu próximo, não aleluia, não roubarás, não fará coisa semelhante a essa. E o jovem que foi até Jesus disse: todas essas coisas eu já tenho cumprido.
Eu já tenho realizado. Só que Jesus falou, tá, agora vai. Vende tudo que você tem, toda a tua riqueza, e reparte com os pobres. E siga-me. Naquele momento, irmãos, o jovem rico, ele deixou totalmente de querer saber como é para herdar a vida eterna. A Bíblia diz que ele ficou triste. A Bíblia diz que ele virou as costas e sumiu. Porque ele não quis vender os seus bens materiais, as suas riquezas, para seguir a Jesus. E cumpriu o que estava escrito pela palavra de Jesus, quando ele mesmo disse, se alguém, aleluia, quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ó glória, negue a si mesmo, ó glória, siga-me, toma a tua cruz e siga-me. Sabe o que isso dá a entender? Ninguém é discípulo de Jesus carregando seus pecados nas costas. Ninguém é discípulo de Jesus carregando seus usos e costumes do Antigo Testamento, da antiga passagem, da sua vida antiga, antes da conversão. Ninguém se torna o discípulo de Jesus querendo ser igual você era antigamente, não. É necessário deixar tudo. É necessário deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Assim como Zaqueu. Zaqueu, né? Angustiado. Se eu não me engano, não me falha a memória, era um publicano. Glória a Deus. E Zaqueu ali abriu a mão de tudo que tinha. Ele foi ao encontro de Jesus. E para ele encontrar Jesus, ele subiu no alto. Ali eu não sei se era um pinheiro, esqueci. Faz tempo que eu não leio essa passagem. Ele se esforçou para ter com Jesus, para entender o que ele precisava, para poder seguir a Jesus, para poder fazer a vontade de Jesus. Então a Bíblia diz que ele sobe num lugar bem alto, para ser visto por Jesus. De modo que Jesus passando por ali, Jesus o notou, não pela tua altura, não pelo lugar que ele estava, mas pela intenção de ele ter subido ali, para chamar a atenção de Jesus Cristo. E foi quando falou, Zaqueu, desce depressa, que onde lhe convém eu repousar sobre a tua casa. Aleluia. Se eu tiver errado, os irmãos me corrija, que faz muito tempo que eu não leio essa palavra. Eu creio que deve ser essa mesma passagem. E Zaqueu desceu. Aleluia. Então, irmãos, é necessário nós virar-se, dar as costas a toda maneira como vivemos e pensamos anteriormente. Quer ser discípulo de Jesus? Tu tem que saber que tu tem que morrer para você mesmo. Tu tem que morrer para o mundo e tu tem que fazer a vontade que ele quer que você faça. Assim como ele falou, se alguém quer, é desse jeito que eu prego para vocês. Não quer? Então fica por aí mesmo. Negue a si mesmo, renuncie a si mesmo. O que é se negar a si mesmo, irmão? É deixar de querer realizar o que você quer, para fazer a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Irmão, Irmão Kleber, quão difícil é isso? Nós estamos no 5º encontro do curso Eclésia, irmã Danielma. Glória a Deus. Eu não sei se a irmã está com a apostila ou o PDF em slide em mãos para acompanhar o texto que nós estamos no curso. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia. A irmã tem a apostila, não tem? Glória a Deus. Amém. Abra no 5º encontro, sou um discípulo. E nós estamos já no 2º parágrafo, no penúltimo. Então, irmãos,
Sabe o que isso me faz entender, irmã Raquel? Irmã Daiane, irmã Alessandra, que nos visita nesta manhã, nessa tarde, quer dizer, irmã Verônica, irmã Edna, irmã Danielma, irmã Kleber. Sabe o que isso me faz entender? Sabe? Depois que eu comecei a cursar esse discipulado, que tem por objetivo de nos fazer discípulos de Jesus, nós aprenderemos a ser como era um discípulo de Jesus verdadeiro naquela época, e mais à frente nós ensinaremos outras pessoas a virarem um discípulo de Jesus. Sabe o que eu aprendi? Que dentro da casa de Deus não tem discípulo de Jesus. Não tem discípulo de Jesus. Não tem seguidores. E ser discípulo de Jesus é ser seguidor. Não tem seguidor de Jesus dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque não querem deixar o seu desejo para viver a vontade do Pai. Não querem deixar crucificar os teus sonhos para viver a vontade de Deus. Porque Deus mesmo diz: aquilo que eu tenho para vocês, aleluia, aquilo que não chegou aos teus olhos, não chegou aos teus ouvidos e não subiu, não desceu ao teu coração, é o que eu tenho preparado para fazer, para entregar sobre as tuas vidas. Então não tem discípulo hoje, porque não querem. Se Deus falar para uma pessoa assim, não quero que você saia de tal emprego, eu quero que você fique aí. Eu vou promover glória aí onde você tá. Tá sofrendo? Tô. Tá chorando? Tá. Tá triste a situação? Tá. Mas é aí onde eu vou honrar, é onde eu vou exaltar, é aí onde eu vou operar, é aí onde eu vou mostrar, é aí onde eu vou mostrar os meus sinais, as minhas maravilhas, é aí onde eu vou confundir o adversário e vou entregar vitória para o meu povo. Aí um exemplo, Deus fala: não sai desse emprego. Não quero que você saia. Tu vai ficar aí. Aí a pessoa pega e fala: que? E Deus não vai falar diretamente com você. Deus não vai descer do céu, olhar dentro dos seus olhos para você ver Ele e falar: não quero que você largue o teu emprego. Se fosse assim seria fácil. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar a palavra para nos confrontar. Não quero que você mude de emprego, eu quero que você fique aí. Não quero que você pede as contas nesse emprego, eu quero que você fique aí. Aí a pessoa pega e fala: até parece. Não, eu tenho que sair desse emprego, eu não quero. Não, quem é esse irmão para me falar para mim que eu tenho que ficar nesse emprego? Não, eu tenho que fazer as minhas vontades, eu tenho que fazer o meu querer, eu tenho que fazer aquilo que eu quero, eu tenho que fazer, aleluia, aquilo que eu achar que é melhor para mim. Ei, eu tenho que fazer o que está sentindo no meu coração, que o coração me guia. Ei, não ouvisse, não lesse, a palavra de Deus disse: o coração do homem é enganoso. Sabe o que isso diz? Muitas das vezes daquilo que você acha que é engano, é tropeço, é falha, é pecado. Então, Zaqueu se arrependeu, virou-se de uma vida de acúmulo de riquezas. Ao contrário do jovem rico, né? Que deixou de seguir, deixou de herdar a vida eterna porque era rico. Não quis vender tudo que tinha e dar para os pobres, para virar um discípulo, um seguidor de Jesus. Entende, irmãos? Se você não é capaz de deixar de viver a tua vontade para viver a vontade de Deus, nunca você vai ser um discípulo de Jesus. E quem não é discípulo, não é seguidor de Jesus. Então pensa comigo, tá 40 anos de ministério, mas nem sequer é considerado aos olhos de Deus uma pessoa que verdadeiramente o congrega, o segue e o adora, em espírito, em verdade, em corpo, em alma, em espírito, na totalidade do teu ser. É tremendo, irmãos. O evangelho é muito mais além do que nós imaginamos. Aí fica uma pergunta, para nós passar para o terceiro parágrafo. Fica uma pergunta em nossa mente. E você tem virado as costas para as práticas e costumes anteriores? Essa palavra está dizendo: e você tem deixado de querer realizar
aquilo que outra hora você queria, quer só pensar em você, quer ser um egoísta, quer ser um egoísta, aleluia, quer pensar só no seu focinho, quer pensar, aleluia, só na tua, oh meu Deus do céu, aleluia, só na tua casa, só na tua família, só no teu mistério. Você tem virado as costas para as práticas e costumes anteriores? Quer querer tudo só para você e não querer viver o que Deus quer? Ou viver e ser o canal de bênção para outras pessoas? Fica a nossa meditação, irmãos. Vamos passar para o terceiro parágrafo, que as horas não nos esperam. Glória a Deus. Aqui já vai dar como um todo daquilo que nós estudamos acima. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, terceiro e último parágrafo. A mentalidade predominante no mundo atual é a de reconhecimento pelas obras que são realizadas. As pessoas são avaliadas pelo que elas produzem. Os pregadores são avaliados pela performance durante o culto. Muitos, infelizmente, já não são homens de Deus. Olha só. Entretanto, desempenham bem uma performance que agrada e ao mesmo tempo engana. Deus não se surpreende com o nosso ativismo, mas se surpreende com a nossa disposição em segui-lo, de deixá-lo tudo para trás. Muitos cristãos pensam que as atividades são mais importantes, mas não é assim, irmãos. Elas são necessárias, sim. Entretanto, não substitui o caráter e a obediência. Lembre-se dos obreiros de Mateus, capítulo 7, verso 22, verso 23. Agora apertou mais, né? Agora estreitou. Para finalizar aqui, irmãos, tem alguém aí para deixar um comentário sobre aquilo que eu acabei de falar? Abra o teu microfone, deixa o comentário. Eu vou repetir e você vai abrir eu quero pelo menos umas 2, 3 pessoas para fazer um comentário daquilo que está entendendo dessa palavra. Que diz assim, ó. A mentalidade predominante no mundo atual é a de reconhecimento pelas obras que são realizadas, que são feitas. As pessoas são avaliadas pelo que elas produzem, pelo que elas fazem. Os pregadores são avaliados pela performance durante o culto. Muitos, infelizmente, já não são homens de Deus. Entretanto, desempenham bem uma performance que agrada e ao mesmo tempo engana. Deus não se surpreende com o nosso ativismo, com a nossa disponibilidade, mas se surpreende com a nossa disposição em segui-lo. Muitos cristãos pensam que as atividades são mais importantes, mas não é assim. Elas são necessárias. Entretanto, não substitui o caráter e a obediência. Lembre-se dos obreiros de Mateus, capítulo 7, verso do 22 a 23. Cadê a primeira pessoa para deixar um comentário aqui? Para sermos breves, para terminarmos. É necessário 3 pessoas. Amém? Cadê a primeira pessoa? Glória a Deus. Vou fazer só esse último pedacinho aqui, né, que está aqui. Entretanto, são bistui a caridade, né, caráter, obediência. Lembre-se dos obreiros, né? Eu entendo aqui, aquilo que nós praticamos, devemos virar as costas, né? Não praticar mais. As coisas interiores devemos deixar para trás. A minha irmã Alessandra quer deixar um comentário?
Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu não tenho apostila, né, como você me convidou hoje, mas o pouco que eu ouvi, né, o pouco, sendo muito, né, porque é um grande ministro da palavra do Senhor, tenho muita admiração pela sua pessoa, né, e o pouco que eu ouvindo essa mensagem, né, sobre o discípulo, né, eu anotei algumas coisas aqui, né, como eu não tenho uma apostila, e assim, o que você vem primeiro a Edna, né, e a Raquel comentaram aí, ser discípulos, ser considerado discípulos do Senhor, como foi falado, nós temos que descer, né? Temos que descer, temos que se arrepender e temos que morrer para o mundo, né? Toda prática que nós fazíamos, a gente não pode fazer mais, porque lá em Efésios 4, capítulo 4, Efésios 4, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Efésios 4, isso, vai falar, Efésios 5, vai falar como andar na luz, que é a mesma coisa que como seguir a Jesus, como servir a Jesus verdadeiramente, né? Que muitas das vezes não é colocando uma Bíblia debaixo de um braço, né? Não é colocando uma saia longa, não é colocando, né, estando na igreja como você falou todos os dias, não é isso, porque a gente às vezes pode até fazer isso aí, mas e naquele grande dia? Qual vai ser a obra que você vai entregar para o Senhor? Porque naquele grande dia o Senhor vai haver a cobrança, né? O Senhor vai cobrar as nossas obras, os nossos bem-feitos aqui na terra. Aí é quando a gente vai escutar, né? Senhor, mas no teu nome eu curei, eu preguei, eu falei, né? E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos te conheço, porque muitos estão pregando, ministrando a palavra do Senhor, mas não querem fazer realmente o que o Evangelho pede. Não é eu que estou pedindo, não é o evangelista Vinícius que pede, não é as irmãs que pedem, é a palavra, é Deus que pede. Renuncia ao pecado. Lá em 1 Tessalonicenses, versículo 5, verso 7, vai falar assim, porque te chamei eu para a santidade e não para a imundícia. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente temos que morrer para o mundo. Nós temos que deixar todo o nosso pecado para trás, amém? Entendeu? Temos que deixar todo o nosso pecado. Então, lá em Jeremias vai dizer que Jeremias, o Senhor manda ele descer à casa do oleiro. Zaqueu, o Senhor acabou de ministrar aí, Zaqueu, ele estava lá em cima para ver Jesus passar, mas Jesus falou o quê? Desce depressa. Então, a gente temos que descer. Nós temos que descer, nós temos que renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. Se você mentia, não mente mais. Se você furtava, não furta mais. Se você adulterava, não adultera mais, né? Então, são muitas coisas. E a própria Bíblia, ela nos ensina como ser verdadeiramente um discípulo, um cristão, né? E também tem as nossas obras, né? E tem a nossa vontade. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Mais alguém vai deixar um comentário? Tu és fiel. Mais alguém para deixar um comentário? Cadê aqui mais uma pessoa? Que nem a irmã falou, tudo aí é verdade. Tudo aquilo que a gente praticava, devemos virar as costas, né? E seguir em frente. As coisas interiores, devemos deixar para trás, não praticar mais, né? Devemos ser obedientes, né? Seguir o que o Senhor nos pede, né?
seguir tudo aquilo que o Senhor quer de nós, que requer de nós, né? Devemos seguir Ele, o exemplo que Jesus nos deixou. Amém? Em detalhe também, irmãos, não é só tão somente as coisas anteriores, um exemplo, as coisas que nós fazíamos quando não era cristão, mas são as coisas que nós estamos pretendendo fazer agora. As coisas que nós estamos pretendendo fazer agora. Um exemplo, nós temos que deixar o que nós estamos pretendendo fazer agora, se quer ser um discípulo. Isaías, de modo que ele era um homem de lábios impuros e habitava em meio de um povo de impuros lábios. Deus mostrou o trono, mostrou os conjuntos de séquito, que os seres celestiais que estavam ali em volta do trono. E Isaías, ai de mim que vou perecendo, porque ele viu, ele sabia que ele era pecador, mas assim que Deus, o consagrou, o escolheu e foi ungido para profeta, antes de ele ser ungido, o que aconteceu? Deus pegou e purificou ele da iniquidade com a brasa do altar. Ou seja, depois que Deus purificou ele, o que ele fez? Deus lançou um verde. A quem enviaremos agora? Quem há de ir por nós? E Isaías, acabado de ser purificado, acabado de ser limpo do pecado, Deus fez uma pergunta: quem vai por nós? Ou seja, Deus estava procurando alguém que pudesse ir, alguém que pudesse se posicionar, alguém que está com coragem de deixar de viver o seu querer, o seu ego, a sua vaidade, para poder viver a obra, a vontade, o padrão, as ordenanças de Cristo Jesus. Ou seja, aí a palavra de Deus foi: quem há de ir por nós? Quem vai por nós? E Isaías respondeu de imediato. Deus não falou: Isaías, você quer ir? Isaías, vai você. Não, ele perguntou para ver quem é que ia se posicionar. E Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, oh glória. E o Senhor falou: amém, então vá, então vai, aleluia. Ou seja, ser um discípulo de Jesus é ter disposição de não viver o que você quer, mas viver o que Deus está te chamando. Um exemplo, irmãos, um exemplo. A pessoa, ela quer virar tantas coisas nessa terra, ela quer se formar em tantas áreas, mas só que Jesus Cristo tem uma obra melhor. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Por que será que Jesus desejou fazer Pedro e os demais pescadores de almas? A vontade deles era o quê? Pescar peixe. Meu Deus. A vontade deles era ser pescadores de peixe dentro do barquinho, mas Jesus falou: não, o que eu tenho para você, eu vos farei nesse dia em diante, vocês serão pescadores de almas. O que eles fizeram? Em automático, eles largaram a rede, largaram o barco e foram seguir a Jesus. Talvez eles estavam pescando peixe para se sustentar, para comer, para ganhar dinheiro, para ter um recurso. Eles teve que abrir mão da sua vontade, da sua necessidade, para cumprir, para realizar, para executar a vontade do teu Pai que estás nos céus. Antai show sacanai ribiaderebe show. Então é isso, irmãos. Para finalizar aqui, amém? É isso. Não vou avançar mais por causa do horário, mas é isso. Eu só quero deixar um recado aqui para duas pessoas aqui que quando eu entrei, Raquel, Amém. E a irmã Edna, amém? Enquanto a gente estava fazendo essa live aí, essa escola bíblica, né?
Eu até imaginei que fosse ser em vídeo, né? Mas amém. Deus mostrava assim que era para vocês duas descer e descer, tá? Não que vocês estejam em pecado, não. Eu quero que vocês entendam, porque Deus quer usar muito vocês duas aqui na terra. E quer usar através da palavra, amém? Então, que vocês desçam, aleluia, louvado, exaltado é o nome santo do Senhor, para vocês descer e para vocês mergulhar na palavra do Senhor, viu? Porque Deus ainda vai usar muito vocês aqui na terra, através da palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, eu creio. Nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado, exaltado Aleluia. é o nome santo do Então, Senhor. virando a página, glória a Deus, aleluia, Deus está falando conosco de diversas formas, aleluia. Creio que aquele que está atento está percebendo. Então, virando a página ou descendo, rolando para cima aí para você chegar na parte de baixo do slide, né? Glória a Deus. Vai estar as perguntas desse estudo que nós fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perguntas tem para nós, segundo aquilo que estudamos ainda. Nós teremos que responder essas perguntas, né? O curso é assim, né? Eu já respondi as minhas, né? Porque essa apostila eu já finalizei, já estou em outras e vou entrar na terceira com os pastores locais. Glória a Deus. Então tem aqui, né, uma passagem para a nossa meditação antes de responder as perguntas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11. Filipenses, capítulo 3, verso 8. Romanos, capítulo 8, verso 29. Os irmãos vão ler essas 3 passagens antes de responder as perguntas. E a primeira pergunta é, a pergunta A. Como a passagem de Mateus 7:21 desafia você? Aí você vai ler aquelas 3 primeiro, depois vai ler Mateus 7:21 e vai responder como essa passagem ela desafia você. B. O que falta para que o seu caráter seja semelhante ao de Cristo? Aí você vai responder. C. Os frutos da vida cristã são identificados em você? Você vai responder. D. Como você se sente ao descobrir que Deus não se surpreende com o seu ativismo? Você vai responder. E. Atualmente, você está mais preocupado em fazer ou ser? Olha que tremendo. Atualmente você está mais preocupado em fazer ou ser? Há uma diferença. F. Avalie o seu modo de seguir a Jesus. Você vai avaliar e você vai escrever ali como que você se identifica no modo de seguir a Jesus. G. Que mudanças você precisa fazer para viver o arrependimento completo? Glória a Deus. H. Você avalia as pessoas pelo que elas fazem? I. Como você avalia sua vida espiritual? J. Que medidas você pode tomar para virar as costas para aquilo que não agrada ao Senhor? Aí você vai responder o que você precisa fazer para largar, para abandonar, para não realizar aquilo que não agrada ao Senhor. Glória a Deus. Então, os irmãos já sabem como responder essa. Irmã Alessandra, eu vou mandar a apostila para a irmã. Talvez a irmã possa, aleluia, a irmã possa estudar o primeiro encontro, né? Porque não vai dar para a gente voltar atrás. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto que nós estudamos juntos hoje. E eu digo para os irmãos, aleluia, é necessário a gente responder o mais rápido possível. Aleluia. Sabe por quê? Porque o que nós estudamos está fresco em nossa mente. Então nós vamos ter uma resposta melhor se respondermos hoje ou até amanhã.
hoje ou até à noite, né? Não demore muito para responder, porque como nós estudamos agora, né? Tá fresquinho na nossa mente, então nós teremos boas respostas segundo o estudo e segundo as perguntas. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração da fé para nós finalizarmos aqui? Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de pedir para a irmã Alessandra fazer essa oração da fé, para que Deus amplie o nosso conhecimento, nosso entendimento sobre a palavra de Deus e sobre o estudo. Amém, irmã? Está podendo? Amém, meu amado. Sim. Amém. Aleluia. Eu amo esse Deus, porque esse Deus, ele testifica, né? Eu peguei que minha filha tá mandando mensagem aqui no celular, eu peguei outro aqui para falar com ela, e o Senhor falou, deixa esse celular depois que você vai fazer a oração. Aí quando eu acabei, aquela voz no meu ouvido, você falou para mim, orar. Amém. Vamos orar, né? Soberano e eterno Deus, Pai de bondade, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. Eu quero desde já, Senhor, te agradecer por este momento, qual ficamos aqui, Senhor, aleluia, aprendendo, Senhor, a tua palavra, aprendendo, Senhor, mais de ti, a ser, meu Deus, um verdadeiro discípulo, a ser, meu Deus, um verdadeiro cristão, Senhor. No nome santo do teu Filho amado, eu entrego, meu Pai, a vida do evangelista Vinícius em tuas mãos, o qual o Senhor tem tanto prazer de fazer a tua obra, de fazer o teu querer e trabalhar para o céu, para, aleluia, louvado, exaltado é o nome santo do Senhor, de trabalhar para ti, Senhor. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Abre o entendimento mais e mais, dando sabedoria da tua palavra. Louvado, exaltado é o nome santo do Senhor. Abençoa o teu filho, Senhor, no nome santo do teu filho amado. Abençoa as demais irmãs e irmãos que estão participando, Senhor, desse estudo. Aleluia. Senhor, me abençoa. Senhor, também te peço, abre mais o meu entendimento, Deus eterno. Te agradeço por este momento, por esta tarde, ao qual, Senhor, sei que não foi muitas horas, porque 1 hora, Senhor, aprendendo de ti não é muita coisa, é pouca coisa, meu Deus eterno. E te agradeço por essas horas, por essa horinha, Senhor, o qual ficamos aqui aprendendo de ti, Senhor. E desde já, eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, que a paz do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, o amor eterno de Deus, venha estar com todos nós. Glória a Deus. E se Deus quiser, à noite, eu abrirei um link. Eu não sei o horário, porque eu vou pregar um pouco distante, né, pela noite. Vou sair para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Mas eu pretendo sim, né, a gente abrir um link para me estar ministrando uma palavra, para Deus abençoar nossa noite, nós estar juntos em comunhão ali, adorando ao Pai. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, que todos venham ter uma ótima tarde com Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Ficam todos com a santa paz.